Por gentileza, todos tomarem seus assentos, por favor. Vocês combinam, porque é tudo rico. Eu propus, mas ele não quer. Não faz sentido. Não quer assumir. Não, ele não assume, não. Ele quer assumir. Mas isso aqui, Bom dia, sejam bem-vindos ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Realização da Diretoria de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Convidamos para compor a mesa o diretor de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho da Assembleia Legislativa, Marcos Antônio Nogueira. A senhora Camila Vieira. Esposa do presidente da Assembleia, Lissauer Vieira. Médico mastologista e cirurgião, Dr. Antônio Rosário Leite Filho. Médico cirurgião plástico, Dr. Álvaro Vitor Teixeira. Registrando a presença do diretor administrativo Marco Antônio Ferreira, fundadora da Associação das Mulheres Mastectomizadas de Goiás, Marlene Francis. Voluntárias do Câncer de Mama Superação. Convidamos para fazer uso da palavra o diretor de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho da Assembleia Legislativa, Dr. Marcos Antônio Nogueira. Bom dia a todos e a todas. Parece que tem mais todas, né? Então, a todas primeiro. Muito obrigado pela presença. Eu queria agradecer às mulheres, todo mundo de rosa, ficou muito bonito. Eu gosto demais desse tema porque realmente é uma coisa muito importante para as mulheres. Infelizmente, há muitos casos ainda que as mulheres não dão esse valor do câncer de mama. E quando vocês já têm uma experiência grande, quando descobrem já é tarde. E eu queria agradecer a presença de todos e, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar dois colegas meus, o doutor Antônio e o doutor Álvaro, pelo Dia do Médico. Hoje, nosso dia. Foi um tema que nós escolhemos num dia certo. Hoje não foi de propósito, nós escolhemos porque realmente é um dia do médico e pegaria muito bem a gente desenvolver esse tema hoje, no dia 18. E eu quero que todo mundo entenda que nós vamos fazer aqui um jogo aberto, uma conversa, na verdade. Eles vão colocar os temas e nós vamos abrir a palavra, todo mundo pode perguntar, sem vergonha, não precisa de ter receio. Vamos tirar todas as dúvidas, porque nós vamos colocar um debate de um cirurgião plástico com um cirurgião oncológico, que tira câncer. Então, eles vão colocar qual é o problema dos dois, se há algum problema, né? Esse tema é importante porque fica muito na dúvida da mulher. Será que se eu fizer uma cirurgia, e como é que fica depois? Eu posso fazer a plástica? Então, vocês vão tirar todas essas dúvidas, que eu acho que é muito importante. Então, eu queria agradecer a todos e passar a palavra para o nosso cerimonialista. Em tempo, registramos também a presença da Associação dos Portadores do Câncer de Mama do Hospital das Clínicas. Com a palavra, a senhora Camila Vieira. Bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui mais um ano com todos vocês para debatermos, falarmos, ouvir os profissionais que entendem sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente sabe que o câncer ainda assombra, eu acho que sempre vai assombrar a vida de nós mulheres. Só quem passou e passa por isso sabe o quanto é sofrido uma pessoa receber um diagnóstico desse.
Eu quero aqui cumprimentar o diretor de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho da Assembleia Legislativa, Dr. Marcos Antônio Nogueira. Quero agradecer a presença do Dr. Antônio Leite. Gente, eu sou suspeita para falar do Dr. Antônio. Ele é meu médico, já tem alguns anos, né, doutor? Acho que já tem quase 8 anos, gente. Quando minha mãe foi diagnosticada do câncer de mama, no mesmo instante, eu procurei o doutor, já fiz uma punção com ele, no qual não deu nada, graças a Deus. E de lá para cá, eu acompanho todos os anos. Eu vou, faço exame de ultrassom, faço mamografia, né, doutor? Direitinho. E, assim, eu sei, o doutor Antônio, ele é muito querido, ele é um médico excelente, do qual eu indico todas vocês, de olho fechado, uma pessoa muito querida. E eu estou muito feliz, doutor, o senhor está aqui com a gente mais esse ano, viu? Espero aí, a todos os anos, o senhor aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu quero cumprimentar o médico cirurgião plástico, doutor Álvaro Vitor Teixeira. Prazer, viu, doutor Álvaro? Seja bem-vindo a essa casa. Quero cumprimentar o diretor administrativo, Marco Antônio Ferreira. Cadê ele? Tá aí. Muito bom, viu, Marco, ter você aqui. Quero cumprimentar a Eliette, que organiza sempre esse trabalho lindo aqui, né? Que faz todo esse evento aqui, né? Para que a gente possa vir, possa conversar. E obrigada, viu, Eliette, pelo convite mais uma vez, viu? Gente, então, assim, vamos passar a palavra, né, para aqueles que vão falar para a gente aí sobre a importância. Igual eu estava falando para vocês, eu perdi minha mãe, só falar mais um pouquinho aqui. Eu perdi minha mãe com 59 anos, em 2019. Minha mãe descobriu o câncer. Quando ela foi ao médico, infelizmente, era tarde demais. Estava bastante avançado, ela chegou a retirar toda a mama, mas, infelizmente, o câncer já estava bem espalhado. Pulmão, nas extremidades ósseas, né? Ela já tinha tirado o útero, e depois foi para o cérebro, e, por último, fígado. Aí, ela, infelizmente, em 2019, dia 1º de dezembro, eu perdi minha mãe. Então, assim, a gente sabe o quanto é importante o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, eu quero falar para vocês, vamos se cuidar, vamos procurar um médico, vamos procurar um especialista, vamos conhecer o nosso corpo. Isso é muito importante, né? Que a prevenção ainda salva vidas. Muito obrigada. Convidamos para fazer o uso da palavra o cirurgião plástico, nutrólogo, médico perito, graduado em medicina pela Universidade de Taubaté, com especialização em cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, nutrologia, medicina legal e perícias médicas, Dr. Álvaro Vitor Teixeira, que falará sobre a perspectiva da cirurgia plástica a respeito do câncer de mama. Bom dia a todos. Então, eu gostaria de agradecer ao convite da Ana Krebs, que me convidou, juntamente com a Eliette, né? Cumprimentar todas as autoridades presentes, Vossas Excelências, e as associações, agradecer a presença de todos e dizer que a gente está aqui mais para complementar a fala do Dr. Antônio Leite, né? Espero não invadir muito na palestra dele, mas dentro das minhas especialidades, eu acho que caberia a gente falar um pouco, antes de falar em cirurgia plástica, que é o tema principal, a gente falar um pouco também de nutrologia, porque a nutrologia é a ciência que cuida, previne e trata as enfermidades nutricionais. E a gente sabe, né, que o câncer de mama ele é multifatorial, ele é multicausal. Então, não tem um único fator que promove o câncer de mama, né? A gente tem fatores que nós não conseguimos mexer, né, que é a genética, a hereditariedade.
mas tem alguns fatores comportamentais, alguns fatores ambientais, que a gente consegue estar interferindo. Todo câncer ele tem, obviamente, ligação com alguns hábitos de vida que a gente tem, né? Já é comprovado que o tabagismo tem influência, né? Inclusive no câncer de mama. Não é tão considerável como alguns outros tipos de câncer, como câncer de pulmão, né? Mas o tabagismo, por mais de 10 anos, certamente ele pode estar influenciando. E, hoje em dia, a gente até faz um parênteses aqui, na questão que nós estamos vendo, essa influência dos jovens com o narguilé, com o cigarro eletrônico, certamente isso aí também vai influenciar no futuro, que vai poder promover mais casos de câncer. Além disso, a gente tem o hábito do alcoolismo, né? O alcoolismo, alcoolismo crônico, o alcoolismo que vamos dizer assim, mais dependente, logicamente ele é prejudicial. Mas é como a gente diz a diferença de remédio e veneno, né? É a dose. O álcool ele pode proteger também. Por exemplo, o vinho, né? A taça de vinho, que você pode tomar 1, 2 taças pequenas, né? De vinho ao dia, protege. Mas se a gente tomar muito, é o veneno, né? A diferença do remédio e do veneno. A gente tem também, apenas como curiosidade aqui, para estar depois passando a palavra para o doutor Antônio, está colocando com mais propriedade que eu, porque na minha especialidade última, que é a perícia médica e medicina legal, a gente é obrigado a fazer muitas pesquisas, né? E aí eu fui, poxa, já que eu vou falar no tema, vou ter que fazer algumas pesquisas, né? E aí eu descobri que a radiação ionizante, né, ela também pode estar influenciando no câncer. Mas nós tivemos aquele acidente radiológico do Césio aqui, e não tem um trabalho científico das pessoas que estavam próximos ali, né? Mas em Goiânia, em relação às outras capitais, não tem diferença do câncer de mama, tá? Mas basicamente sobre a nutrologia. A gente gostaria de dizer para vocês que, obviamente, todos já sabem que uma alimentação saudável ela previne doenças, né? Mas por que será que a gente não consegue fazer uma alimentação saudável? Porque será que a gente não consegue influenciar nossos filhos, né? Todos sabem que é muito difícil você falar para uma criança comer uma fruta, comer um legume, né? Ele prefere, obviamente, comer uma bolacha recheada, né? Uma batata frita do McDonald's. Então, é isso que a gente está ensinando nossas crianças. E é isso que nós aprendemos também, né? Porque, quer queira, quer não, mesmo que a gente teve uma boa alimentação na infância, a indústria faz com que a gente acabe comendo mal. E, certamente, comer mal, né? Comer mais gordura saturada, mais gordura trans, né? O que é gordura saturada? Gordura saturada é a gordura da picanha, né? A gordura animal, é a gordura da manteiga, é a gordura do leite natural. Que aí tem aquela história, mas quanta gente fala que a minha avó comia essas coisas e era tão bom, né? Não tinha tanto câncer de mama como está tendo agora, mas porque tinha outras coisas naturais que ela comia também, né? E tudo é questão de quantidade. Se você come demais, obviamente isso vai influenciar. E aí a gente tem, além dessas gorduras saturadas, as piores gorduras que nós temos hoje, que são as gorduras trans. O que são as gorduras trans? São as gorduras da indústria, que utiliza uma gordura chamada hidrogenada. É aquela gordura preparada para derreter no seu estômago. Por quê? Porque quando você come uma bolacha recheada, quando você come um salgadinho de festa,
aquilo meio que dissolve tão rápido no seu estômago, às vezes até dissolve na boca, é uma delícia, né? Dissolve na boca. Então você fala, nossa, que coisa gostosa. E aí você já, pelo paladar, já quer comer mais. E como quando cai no estômago, libera a produção de insulina. E insulina é um hormônio, né, que faz você ter mais fome. Por quê? Como o alimento derreteu rapidamente no estômago, você ficou com a insulina alta. E a insulina alta, o cérebro fala assim, olha, você precisa de comer outra coisa, aí você come. Aí aumenta mais ainda a insulina. Aí você come outro salgadinho. E se você não for embora da festa, você vai comer aqueles salgadinhos todos. Por que isso? Porque a insulina está alta. E isto é um truque da indústria, né? Olha o que eles tiveram de sacada. Fazer a gente comer mais gordura hidrogenada, que é a pior gordura que tem. Quando a gente vê lá o meu colesterol bom, o meu colesterol ruim, né? O colesterol ruim é aquele colesterol da gordura animal. Mas o pior que tem, que é esse colesterol da gordura animal, é o LDL. O pior que tem é o VLDL, que é esse da gordura hidrogenada. Porque o colesterol bom te protege. Onde está o colesterol bom? Ele está no abacate, está no azeite, né? Está na castanha. Então, tudo isso aí, quando você pensa em termos de câncer, ele acaba te protegendo. Por quê? A gente tem que pensar que, já que a nutrologia cuida, previne e trata, a gente tem que pensar em, primeiro, além de cuidar, prevenir, né? E se você, fazendo uma alimentação saudável, tendo uma atividade física que faça seu corpo realmente funcionar, né? Não pode ser uma atividade, eu faço uma caminhada, mas cansa? Não, uma caminhada passeando. Ah, beleza, vai ser ótimo para a sua cabeça, mas para o seu organismo, não. Tem que ser uma atividade moderada, tem que ser uma atividade vigorosa. 30 minutos, 5 vezes por semana. E aí você tem, além disso, uma dieta que você vai ter que valorizar o quê? O que a gente já sabe, que é frutas, legumes, né? A gente vai ter que valorizar os alimentos que nos protegem. Então, a gente tem, por exemplo, um alimento, dentro dos nossos nutrientes, né? São as vitaminas, as proteínas, a gente tem um que chama fitoquímico. O que é esse fitoquímico? O fitoquímico ele é o seguinte, ele é uma substância química que a planta tem para se proteger das bactérias, dos fungos, dos vírus, das plantas, né? Evitar que os insetos comam, evitar que os animais comam. Então, ela protege a planta. E eles descobriram que estes alimentos têm substâncias farmacológicas de proteção, inclusive para a proteção do câncer, porque eles são antioxidantes, são antivirais, anti-inflamatórios, né? E, diretamente relacionado à proteção do câncer, a gente tem alguns trabalhos científicos que mostram que existe uma evidência robusta entre alguns alimentos e a prevenção, não só do câncer, como ajudar no tratamento do câncer, porque, como eles são antioxidantes, meio que eles preservam as células do organismo, e quando você usa um medicamento antineoplásico no câncer de mama, você vai ter uma resposta melhor. Então, ele protege também você no seu tratamento. E ele ajuda nas recidivas, para evitar as recidivas. Então, já tem vários trabalhos científicos que mostram que você que faz uma dieta saudável, né? Uma dieta com frutas, legumes, hortaliças, né? Alimentos lá da horta, aves, peixes, né? Que pode comer carne vermelha? Lógico que pode. Carne vermelha magra. Ah, mas a picanha é uma delícia. Então, isso aí é eventual, né?
comer picanha todo dia, comer gordura todo dia, comer McDonald's todo dia, porque aquela batatinha frita do McDonald's tem gordura hidrogenada para ficar uma delícia, né? Ah, mas não consigo fazer essa batatinha em casa. Não vai conseguir nunca, porque tem o truque da indústria. E a batatinha frita que você faz em casa, você não pode fritar ela demais. Ela não pode ficar muito escura. Ela tem que ficar mais clara. Aí você vai estar se protegendo e usando um óleo melhor também na fritura, né? Um óleo novo. E aí tem várias coisas que a gente pode estar atuando. E dentro de trabalhos científicos, porque hoje em dia a gente vê muito essa coisa do empirismo, né? Ah, não, come isso que é bom, come aquilo que é bom. Ah, porque diz que o médico que faz residência é o médico que não se garante no Instagram. Então, os meninos não estão querendo mais fazer residência. E está difícil a residência. Tem tanta faculdade de medicina que eles se formam, não sabem nem o que vai fazer. Então, vai para o Instagram, vão fazer propaganda. Entendeu? E tem outras especialidades também. Todo mundo quer ser médico. Mas ninguém quer fazer o que o doutor Antônio faz, ninguém quer fazer o que eu faço, né? Quer fazer só o bom, só o que dá o dinheiro. Então, o que a gente tem? A gente tem evidências científicas. Então, a evidência científica é quando você lê um trabalho, não é aquele trabalho que sai lá no WhatsApp e você fala, não, tem um trabalho aqui. Ué, mas esse trabalho tem uma qualidade boa? Esse trabalho é um trabalho científico de alta qualidade ou é um trabalho que precisa mais estudos, que está só dando um alerta, né? A gente tem uma meta-análise. O que é uma meta-análise? A pessoa, olha o trabalho que dá. Pegou mais de 100 trabalhos científicos relacionados à alimentação em pacientes que tiveram câncer de mama. E viram que os pacientes que tinham uma alimentação mais saudável, mais parecido com a dieta mediterrânea, né, eles tiveram maior sobrevida. E os pacientes que tiveram uma alimentação dita ocidental, que é essa alimentação carne vermelha, né, cereais refinados, açúcar, né, carboidrato, essa nossa alimentação diária, obviamente não de todos, mas é o que a gente vê na maioria, essa alimentação não protegeu, pelo contrário, essa alimentação fez com que houvesse maior mortalidade. E tem outros trabalhos que mostram que quando você tem uma alimentação ruim e você suplementa, né, esses pacientes, você tem uma qualidade melhor, tem um resultado melhor. Porque a gente ouve, será que eu vou tomar vitamina C? Será que eu vou tomar vitamina E? Será que eu vou tomar selênio? Então, os trabalhos, tem o trabalho chama de coorte. O que quer dizer isso? Quando você tem um trabalho científico que é feito com um número muito grande de pessoas, uma legião de pessoas. Então, pegaram esses trabalhos e colocaram pessoas que tomavam, né, a vitamina C e a vitamina E. Não viram muita diferença. Então, essa questão, será que é bom, será que não é? Cientificamente não faz diferença, exceto se a pessoa é privada dessas substâncias. Então, se ela não come frutas, se ela não come legumes, né, então ela tem deficiência não é de um oligoelemento, tem deficiência de vários. Então, é o alimento que vai proteger. Não é o suplemento individual da vitamina C, do selênio, do beta-caroteno, né? Então, basicamente, em relação à nutrologia, o que a gente tem é que a alimentação saudável, que é a alimentação, basicamente, com frutas, legumes, voltamos a frisar, né? Uma boa proteína de aves, por ter carne branca, né? Podendo ter carne vermelha também eventual, sem gordura, o peixe, né, o azeite de oliva, as castanhas, aí tudo na quantidade adequada, 2 castanhas do Pará ou 4 castanhas de caju. Então, isso vai proteger você, vai
melhorar o seu sistema imunológico, vai te ajudar a se defender daquela célula que ficou doida e não para de crescer, e aí desenvolver um tumor. Além de te ajudar a não desenvolver essa célula, porque eventualmente você tem uma genética tão forte ou tem outros fatores, outros hábitos não muito saudáveis e fez com que você tivesse a doença. Então, quando você tem um câncer de mama e você tem uma alimentação saudável, você está ajudando o Dr. Antônio Leite, que vai conseguir tratar você com uma condição melhor. Você tem uma defesa do seu organismo que já está te ajudando. E, além disso, quando você faz o tratamento, e aí você vai ter que ter o acompanhamento, esses alimentos que vão te proteger imunologicamente também vão estar te prevenindo o quê? Da recorrência, da recidiva do câncer. Então, isso é muito importante, uma boa alimentação. Ah, mas o que eu faço? Minha alimentação é ruim. Nossa, ela é péssima. Eu vou mudar amanhã. Não é assim. Vai mudando devagar, vai aos poucos. Não precisa de sair correndo e mudar tudo de uma vez, que vai dar tudo errado. Ah, eu não faço atividade física, eu vou sair correndo, vou tomar um energético aí, vou já sair. Aí vai dar lesão de joelho, vai dar um monte de coisa. Ah, eu vou comer todas as frutas, todos os legumes, vai te dar diarreia, vai acontecer alguma coisa, porque o seu organismo não está acostumado. Vai aos poucos mudando, tá? Que aí você, com certeza, vai ter um futuro melhor. Bom, de nutrologia era isso que eu queria falar. E, com relação à cirurgia plástica, a gente tem o seguinte, obviamente, eu não tenho a experiência que o Dr. Antônio Leite tem, porque eu não atuo muito nesta área. Mas, então, por que eu estou aqui? Porque eu estou aqui porque, hoje, o que tem aí na mídia é que a prótese de mama dá câncer, né? Então, é por isso que a gente veio aqui. Nós não vamos falar sobre as reconstruções de mama, não vamos falar sobre essas coisas também necessárias, mas que é um outro tema que tinha que ter um tempo diferente aqui, uma situação diferente. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que a prótese de silicone ela foi implantada a primeira vez, eu já vou falar a minha idade aqui, no ano que eu nasci, que foi 1962, nos Estados Unidos. E antes, o que eles faziam? Injetava silicone, né? E aí foi desastroso. Esse silicone foi parar em tudo quanto é lugar do organismo, no rim, né? Foi parar nos vasos sanguíneos, matou as pessoas ou causou danos, né, irreversíveis. Aí você fala, poxa, ainda bem que veio a prótese de mama. Até hoje tem gente que infiltra silicone industrial na mama, no bumbum, né? Até hoje tem. Mas, em 1962, nos Estados Unidos, eles descobriram que, se você colocar o silicone dentro de uma cápsula, ele pode ser implantado. Foi a prótese de mama. E aí, as indústrias, né, tinham duas indústrias na época, nessa época era só uma, depois apareceu outra indústria. E aí eu comecei a trabalhar em 90. E aí o que a gente aprendia não tinha muita evidência científica, não. A gente aprendia uma coisa muito importante, que é a experiência, né? A gente aprendia com os nossos mestres. Então, chegava o doutor Antônio Leite, posso fazer isso? Ele fala, faz. Aí é a experiência dele, super importante. Agora, hoje, a gente tem até aquela expressão, né? Mata a cobra e mostra o pau. Está errado, né? Tem que matar a cobra e mostrar quem? A cobra. Se você mostrou o pau, o que você provou? Provou o quê? Então, você tem que ter o quê? Evidência científica. Tá certo? E aí, o que acontece com relação às próteses de mama? Tem um lobby das empresas que fazem propaganda, não só com os órgãos reguladores para aprovar a prótese de mama no país que ela está entrando,
lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa. Tem também o lobby com os médicos, as propagandas, né? Então, você vai no Congresso, aí aquele monte, hoje em dia tem um monte, mas na época só tinham 2. Então, essas indústrias, eles mostram as próteses para a gente, eles cortam as próteses, falam que dentro dela tem um gel coesivo. Eu, como perito, peguei recentemente, doutor Antônio, paciente que colocou prótese há menos de 5 anos, com silicone espalhado pelo corpo todo. O gel era coesivo? Não era. E como que a gente vai saber? A gente teve um problema com a prótese que chamava PIP. Eu tive 50 pacientes que eu tive que chamar de volta para tirar. Por quê? Porque a indústria quebrou na França. Você pensa que é só no Brasil que tem indústria de fundo de quintal? Não, lá na França. O cara quebrou, mas ele não quis falar para ninguém que ele estava quebrado. Então, ele parou de comprar o silicone bom, o silicone com gel coesivo. Parece muito com aqueles brinquedos de criança que joga na parede e volta, sabe? Que o gel é coesivo, ele gruda, ele não sai fácil. Aí ele comprou o silicone líquido, industrial. Mas lá, no Congresso, ele partia a prótese para a gente e mostrava lá, o gel era coesivo. E aí você fala para o paciente o seguinte, não, fica tranquila, não é? Aí, com relação ao câncer de mama, o que a indústria nos falava no Congresso? Não, silicone não tem nada a ver com câncer de mama. Silicone não tem nada a ver com queda de cabelo. Também acredito que não tenha. Mas aconteceu de existirem processos reclamando. Silicone não tem nada a ver com problemas reumatológicos. Beleza, é a doença do silicone hoje, né? Aí, nessa época, todo mundo colocava muita prótese, tudo beleza, até que, em 1992, nos Estados Unidos, algumas mulheres começaram a entrar na justiça, dizendo, eu estou com câncer, eu tenho prótese. Não tem a ver? A outra falou, eu também tenho câncer e tenho prótese. A outra falou, eu tenho artrite e eu tenho prótese. Meu cabelo está caindo, está dando umas doenças na minha pele aqui, e eu tenho prótese. Aí foi lá para a indústria falou, não tem nada a ver. Foi para os médicos, né, que recebiam o material da indústria. Não tem nada a ver. Aí judicializou, e o juiz disse o seguinte, prova. Cadê as evidências científicas que o silicone não dá câncer? Não tinha. Aí nós, feitos de marionete, os cirurgiões do mundo inteiro, nossa, a gente não sabia que podia dar câncer. Então, como é que faz? Os Estados Unidos parou de produzir, não, continuou produzindo um tipo de prótese diferente, com solução salina, soro fisiológico dentro, não era mais silicone. E ficaram 10 anos nessa batalha judicial, e aí outras indústrias perceberam que tinha mercado, né, porque essa indústria americana que chama Dow Corning, que chegou a quebrar, né, porque teve que indenizar 400 mil mulheres. 11 bi de indenização, porque eles não tinham os trabalhos científicos. Então, a indústria fez o quê? Nesses 10 anos, contratou os melhores cientistas para provar que silicone não tinha nada a ver com câncer. Eles conseguiram provar no FDA, foi autorizado em 2003 o uso de prótese de silicone, com algumas ressalvas. Aí falaram para a gente assim, olha, 10 anos a garantia, viu? 10 anos, beleza. Então, nós começamos a trocar as próteses com 10 anos. Tudo prótese nova, dava dó. Chegava para você, trocar sua prótese. Não, doutor, mas não estou sentindo nada, não. Eles estão mandando. Senão, você perde a garantia, né? Aí, com prótese nova, e agora vai trocar quando? Agora ninguém sabe. O médico decide. Vou trocar com 12 anos, vou trocar com 15 anos. Eu já vou falar a minha experiência. Mas vou falar um outro problema que aconteceu, que, em 92, que foi quando eles entraram com essas ações nos Estados Unidos, né, a questão era se o silicone dava câncer, né? Depois, em 2003, quando voltou, que falaram que tinha que trocar, e a gente começou a trocar essas próteses em 2013, viu que estavam novas, né? Aí uma indústria teve uma sacada de marketing. Eles falaram assim, bom, vamos fazer o seguinte,
vão falar que não precisa trocar. Olha que legal. Vocês não estão falando que a prótese está nova? Os médicos estão tudo falando que a prótese está nova, a prótese é boa, não precisa trocar. Aí, o marketing, então, no consultório de alguns médicos, né, esses que são discípulos de que o Instagram é melhor que ler um trabalho científico, opa, eu coloco prótese para sempre, a minha não precisa trocar. Ué, mas é a mesma que eu ponho? É a mesma, mas a minha não precisa. E cadê a garantia? La garantia soy yo. La garantia soy yo. Por que isso? Porque, vocês lembram que, vocês sabem, o Brasil vai direto lá no Paraguai comprar esses materiais eletrônicos, né? Aí um publicitário teve uma sacada. Ele disse assim, poxa, todo mundo está pedindo garantia, né? Vamos falar que la garantia soy yo. Isso ficou, esse jargão espalhou, né? E aí, bom, se você está comprando um produto do Paraguai, você sabe. Então, toda mulher que colocou a prótese que não tem garantia, que lá garantia soy yo, ela sabe. Ela sabe que essa prótese não tem garantia, né? Não existe garantia vitalícia. Não existe isso, né? Não tem documento. Então, o que acontece? Quando dá algum problema, o que a indústria fala? Eu tenho algumas perícias de pacientes com problema nas próteses. O que a indústria fala? Ué, o médico não te avisou? A prótese não é vitalícia. Pode acontecer tudo isso aí, são as complicações das próteses. Não é? A prótese pode ter uma contratura capsular. E essa cápsula que forma em volta da prótese, ela pode desenvolver câncer, infelizmente. Raríssimo, né, doutor? Eu nunca peguei. O senhor já pegou? Nunca peguei. Agora tem dois, né? Tem o linfoma e tem o espinocelular dessa cápsula. Porque, na verdade, o organismo ele fica reagindo o tempo inteiro. Não pensem em vocês que quem tem prótese que está tudo bem. Não, o organismo está reagindo ali. Se o seu sistema imunológico estiver saudável, se você não colocou uma prótese boa, né? As próteses nacionais são muito boas, pelo menos não tem trabalho científico mostrando contra. Mas será que o Brasil escreve mesmo, o pessoal vai atrás ou deixa para lá? Não sei. Só sei que não tem muitos trabalhos das próteses nacionais, são todos próteses de fora. Tá? Agora, quando você tem um problema numa prótese, você tem que trocar, é óbvio. Você está com um problema, você está com um defeito no seu carro. Não, vou continuar andando. O defeito no motor, não, deixa fundir. Não, aí. Se você tem um problema, você tem que resolver. Se você tem um problema na sua cápsula, que ela endureceu, você tem que trocar. Se perfurou sua prótese, você tem que trocar. Mas, eventualmente, alguns pacientes têm problemas e não trocam, né, doutor? Ficam com essa prótese, dando aquele problema. E antes a gente ficava tranquilo, porque lá nos Estados Unidos os trabalhos falavam que não dava câncer. Agora dá. E como é que você vai explicar para a paciente agora que a prótese dela pode dar câncer? Tem que falar. Mas, né, é uma coisa raríssima, o doutor Antônio nunca pegou, eu nunca vi, só li. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, a última publicação foi 3 casos em 100 milhões. Né? Mas a gente tem 60, 80, 100 casos aí no mundo. E isso é importante. Levantou um alerta, né? Que, se existe uma reação inflamatória em volta da prótese, e essa reação inflamatória, porque o câncer não é na mama, o câncer é na cápsula, tá? Mas é dentro da mama, então é como se fosse um câncer de mama. Então, se a paciente tem uma prótese antiga, né, o que é prótese antiga? Aí vai a minha experiência. 10 anos eu não troco, se não tiver nada eu não troco, porque eu troquei um tanto, estava tudo novo, para que eu vou trocar? Aí eu falo para os pacientes, ó, vão acompanhando e tal, vai lá no seu mastologista para ele dar uma olhada e vai acompanhando. 12 anos, 13, eu acho que está mais ou menos na hora de trocar. Não é eu falo, não é uma sangria desatada que você tem que trocar de emergência. Não, mas também não vamos ficar esperando a vida toda. Porque as próteses que eu troquei de 12 a 15 anos, quase 100% não teve problema nenhum. Depois de 15 anos, hoje em dia, né, próteses que colocamos há 15 anos atrás, algumas
estavam com alguns problemas ali. Foi difícil de tirar, elas estavam muito aderidas, que já estava tendo uma reação ali. E conforme vai chegando mais próximo de 20 anos, algumas próteses nós não conseguimos trocar, só tiramos, porque ela estava tendo um comprometimento tão grande na loja, depois que você tirou, que você ficava com medo, não dá para colocar outra prótese aqui. Eu vou esperar 6 meses para depois colocar. Então, não vamos ficar com essa prótese muito tempo. Sem contar que depois você vai ter que trocar de novo. Então, você ficar trocar com quase 20 anos, vai trocar com 80, 90 anos? Com quantos anos vocês querem trocar a prótese? Né? Mas esse problema do câncer na cápsula fez com que diminuísse o número de mulheres que querem colocar prótese, obviamente, e aumentasse o número de mulheres que querem tirar a prótese. Mas o que a gente tem hoje, baseado em evidências científicas, é que existe o câncer, ele é raríssimo, e que você precisa ter cuidado. Então, se a sua prótese é antiga e você tem um problema, por exemplo, quando você faz o seu ultrassom, quando você faz a sua mamografia e verifica uma quantidade de líquido, tem que examinar, tem que afastar essa hipótese do câncer. Tá certo? Era isso que eu queria falar para você, espero ter ajudado e, novamente, agradecer ao convite. Obrigado. Bem, eu queria, primeiramente, antes de passar as perguntas, agradecer a presença da nossa deputada eleita, Bia de Lima. Obrigado, deputada, pela presença. Viu? Seja bem-vinda à nossa casa sempre. Essa aqui agora vai partir, agora é sua casa. Faça dela uma extensão do seu lar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o microfone do lado direito é só apertar aí e fazer a pergunta. Alguém deseja? Aperta do lado direito, pode fazer. Apertou? Lado direito. Bom dia a todos. Meu nome é Simone e, assim, eu queria saber o que a medicina fala sobre questão de câncer de mama antes da faixa etária, igual colocam na mídia. Eu tive câncer de mama com 29 anos. Né? O que a medicina fala sobre isso? Pessoal, é a respeito da plástica. A parte de câncer de mama vai ser com o Antônio, que é a segunda palestra. Se alguém tiver dúvida sobre plástica, como ele falou, de prótese, respeito de plástica de mama. Se alguém tiver, senão nós partimos para a segunda palestra. Tá por cirurgião plástico. Eu tive o câncer de mama depois que eu fiz uma cirurgia plástica. Eu coloquei a prótese e deu um nódulo bem aqui. Só que a prótese ficou pegada aqui, no nódulo. Ela não movia. Aí aqui que deu os nódulos e veio o câncer, depois que eu fiz essa cirurgia. E se tem a ver com a cirurgia. Se tem a ver com a cirurgia que eu fiz. Então, o que a gente tem hoje? Lembra que eu falei que eles diziam para a gente assim, olha, não tem nada a ver com câncer, mas eles falavam que tinha que continuar fazendo mamografia e que, em alguns casos, o ultrassom e a mamografia iam ter dificuldades. Realmente, os radiologistas encontraram algumas dificuldades no início. Depois, eu acho que de tanto fazer, porque tinham muitas mulheres com prótese, eles acabaram não tendo muitas dificuldades. E, nos casos que têm dificuldades, aí se lança a mão de outros recursos, outros exames. Basicamente, em relação a nódulos de mama, a prótese não influencia, não. O que a gente tem é na cápsula da prótese, é lá dentro, sabe?
Então, não influencia a prótese, não. Provavelmente, você tem uma doença que você tem que tratar com o seu mastologista, né, que vai indicar se você tem que tirar, por exemplo, a sua mama e ficar só com uma prótese, aonde vai ser colocada essa prótese, se vai ser embaixo do músculo para te proteger melhor ou não, né? Que a gente teve, foi bom você falar que a gente teve aquele caso da Angelina Jolie, né, que mandou tirar a mama e colocar prótese de mama porque ela tinha muitos casos de mama na família, né? E isso ainda existe até hoje, tá? Então, quando tem essa hereditariedade muito forte, você tem muitos nódulos, né? Às vezes é melhor você tirar, né, essa mama. Mas não tem nada a ver com a prótese. Embora, quando você tem um nódulo muito perto da prótese, ele vai causar uma reação inflamatória ali, entendeu? Que, junto com a reação da cápsula, e aí pode comprometer, pode aderir mesmo. Tá certo? Não sei se eu respondi. Alguém deseja mais fazer pergunta? Posso? Eu sou recidiva. 2016, o primeiro. 2020, o segundo. Primeiro, eu fiz o quadrante, esvaziamento de axila. Segundo, veio o carcinoma agressivo. Eu tive que retirar a mama, totalmente. Aí, em 2016, eu fiz rádio, 30 sessões. Em 2020, eu não poderia tomar novamente a rádio, mas sim a químio. No que eu fiz a químio, esperei 6 meses para a reconstrução da mama, com prótese, 2. Quando foi colocar a prótese, eu estava com o expansor. O expansor, ele não veio para frente. O expansor foi para trás, para a costela, afundou. E eu sentindo muita dor. Aí tirou, com 6 meses. Colocou as 2 próteses. Agora, uma prótese está excelente, mas abriu em casa, abriu, está aberta aqui agora, tem 28 dias. E onde eu tomei a rádio, a prótese foi para a costela, que a cavidade está muito funda. Não veio para frente, porque a rádio, o músculo enrijeceu. O que eu vou fazer agora? Ele falou para mim esperar. Vamos cuidar agora, que abriu, vamos cuidar. Não existe remédio para cicatrização. Não existe. Tem pomada, alguma coisa. O nosso organismo que vai fazer essa cicatrização, com a ajuda da AF-hidrogel. AF-hidrogel que ele passou. SAF. E aí, o que acontece? É o Rogério Bisinotto. Excelente ele, mastologista. Tem um irmão também na área. Aí, o que eu quero perguntar para o senhor? Eu vou aguardar mais ou menos 6 meses para ele olhar essa mama que fez a rádio e ela não vai ficar boa por causa da rádio, afundou. Eu creio que o doutor Antônio Leite acho que tem mais uma resposta mais aprofundada, que eu acho que está muito nessa área. Eu penso. Agora, prótese, o senhor, né? Agora eu estou com a mama bonita, mas abriu, mas eu vou esperar, estou passando pomada. Agora a outra, eu fiquei triste. Aí ele falou, Marlene, não preocupa. É melhor a sua vida, a sua saúde do que a mama. Ele falou. Aí vocês veem aí quem é que vai me responder, porque eu tô chateada. O João Plástico é ele. Marlene, quando você tem um problema desse, e que o médico fala que a gente tem que observar, essa observação não é, vou observar, você volta aqui daqui 6 meses, não. A observação é um acompanhamento com o seu médico para ver se vai conseguir segurar essa prótese, porque ele quer segurar essa prótese, né? Mas não é 100% de certeza que ele vai segurar a prótese direita.
A prótese esquerda, que está tendo, ela está mais para dentro do que para fora, não vai adiantar expandir, né? Aí vai ter que usar outros métodos. Como eu te disse, eu não atuo nessa área, né? Aí, com relação à prótese sua que está exposta, você vai ficar acompanhando até ver se vai conseguir fechar, né? Se não conseguir fechar, vai ter que Ele tirar. falou que a rádio atrapalha demais. Atrapalha demais, mas se você não tivesse feito a rádio, talvez você não estivesse conversando com a gente aqui, infelizmente, né? Então, é isso. O câncer de mama é uma doença complicada, né? E por isso que tem um especialista. E o meu nesse não problema. é família, hereditário, nada. O meu é hormonal. Alimentação. Então, é isto. Com a palavra, o mastologista Dr. Antônio Rosário Leite Filho. Formou-se em medicina em 91 pela Universidade Federal de Minas Gerais, residente em mastologia no Hospital das Clínicas, com título de especialista em mastologia e habilitação em mamografia, além da atuação como mastologista na clínica Ela em Goiânia. Ocupa a cadeira de professor de mastologia na Unifimes, em Mineiros, e o cargo de legista da Polícia Científica em Rio Verde, que falará sobre o tema A Perspectiva da Mastologia a respeito do câncer de mama. Bom dia a todos. Eu tenho uma enorme alegria de voltar a essa casa mais uma vez, pelo convite da Eliette. Cadê a Eliette? Cadê a Eliette? Eliette, obrigado pelo convite, pela gentileza. Eu tenho uma satisfação enorme em rever aqui vocês todas. Algumas fisionomias eu reconheço que nós já conversamos o ano passado, e vejo que essa plateia se renova. Eu não posso deixar de agradecer o convite do meu querido amigo e irmão, Dr. Marcos, que é diretor de saúde, e eu sei o trabalho e a seriedade com que ele encara essa tarefa árdua aqui. Dizer da satisfação, Álvaro, de nós falarmos juntos nesse evento, que é um evento que eu acho que ele tem a capacidade, ele tem um condão de ser um multiplicador de alertas. Ele tem a finalidade primeira dele é transformar cada uma de vocês em uma pessoa que vai ligar uma luz amarela em cada família, em cada local de trabalho, em cada igreja, em cada associação, enfim. A ideia é justamente essa. A parte técnica, nesse momento, ela importa sim, mas ela é menor do que as demais. Eu não posso... Eu estou tão feliz de poder tossir porque eu estou resfriado e não é Covid, vocês não têm uma ideia do tanto que está bom. E eu não posso deixar de dizer que a minha profissão me dá algumas alegrias que elas não têm como nós quantificarmos, elas não têm como nós transmitirmos. Mas a senhora saiba, dona Camila, que as suas palavras me tocaram profundamente. A medicina e a mastologia, em geral, me deram e me dão essa oportunidade. Eu não sou goiano, fui adotado por essa terra e espero, ao final da minha vida, poder retribuir a Goiás o muito que Goiás me deu. E ouvir o que a senhora me disse é uma forma de estímulo e, principalmente, fazer com que a gente possa trabalhar sempre dentro do respeito às pessoas, com serenidade, mantendo o foco na questão médica, técnica, sem perder nunca essa ligação que faz com que nós tenhamos, com as mulheres de Goiás, uma ligação forte e importante e que eu vejo muito bem recompensado no que a senhora me disse. Dona Camila permitiu que eu dissesse que nós temos uma ligação médico-paciente de longa data, e eu vou dizer para vocês que é uma alegria quando eu vejo o nome dela na agenda, porque, entre outras coisas, é uma conversa agradável, é uma presença simpática e, acima de tudo,
uma pessoa que nós vemos que trabalha em prol das demais. Muito obrigado. Eu não poderia também deixar de citar, dona Marlene, a presença de vocês. A senhora é o que eu chamo de uma sobrevivente, de uma guerreira. Quem teve um câncer de mama aos 29 anos sabe o que é, na pele, passar por uma situação dessa. Cada uma de vocês aqui é, para mim, uma fonte de inspiração e de fazer com que a gente possa trabalhar cada vez mais para, sempre, ao lado da mão que trata, ter também aquela mão que acolhe, porque isso é que faz diferença, é isso é que muda o nosso cotidiano, mas, principalmente, é isso que muda a maneira como vocês vão encarar o desafio que é tratar um câncer de mama. Câncer de mama deixou de ser uma doença única. Vocês são exemplo disso. A senhora teve... Oi? Danusa, cadê a Danusa? Deixou de ser uma doença única, porque o seu é de um tipo, o seu é de outro, o seu é de outro. Nós temos um mosaico de câncer de mama, e cada um deles tem a sua especificidade. O que não muda é, essencialmente, a palavra, a frase de repetição cotidiana. Procurem diagnóstico precoce. Essa é o meu mantra aqui com vocês. Procurem diagnóstico precoce. Aos 29, aos 22, aos 32, só deve estar com 32. Aliás, por falar nisso, ele leu o meu currículo aqui. Eu formei em 91, mas eu sou precoce. Eu formei com 12 anos de idade, tá? Então, para ficar bem claro. Mas essa é a essência. Isso é que é o nosso recado. E volto a fazer uma ligação de agora com o que eu disse no início. Eu estou aqui para dizer para cada uma de vocês que, onde quer que estejam, principalmente vocês que passaram e ainda estão passando por esse problema, digam às pessoas, não tenham medo, não tenham receio, busquem. Aqui, uma parte grande tem acesso a um serviço de rastreamento, de diagnóstico, de consulta, de boa qualidade. Mas o SUS tem que ser cobrado, precisa ser cobrado. Não apenas de fazer mamografia, mas fazer mamografia de qualidade, fazer um exame à altura da cidadania de cada uma de vocês e de cada uma das pessoas que lhes são queridas. Nós enfrentamos, durante esse período da pandemia, uma dificuldade imensa. Eu tive, lamentavelmente, 4 casos de mulheres que estiveram no consultório em 2019 bem e voltaram em 2022 com um problema que nós estamos tratando, mas um problema maior do que está hoje, maior do que estaria em 2020. Tá? Então, é isso. Houve uma redução da quantidade de mamografias feitas no Brasil ao longo de 2020, 2021 e 2022, da ordem de mais de 60%. Ou seja, 6 em cada 10 mulheres que deveriam ter feito mamografia não fizeram. E nós precisamos fazer com que isso reverta, com que isso mude. A Covid não matou apenas de problema pulmonar ou qualquer outro que seja. Ela tem um legado nefasto de outras situações, e uma delas é a doença mamária, é o câncer de mama. Então, digam às suas mães, avós, irmãs, filhas, que busquem realizar a mamografia. Mamografia 1 vez por ano após os 40 anos de idade. Isso é fundamental. Nós vamos colocar aqui a questão de alguns pontos específicos que chamam sempre a atenção. Reposição hormonal e câncer de mama. É um assunto que sempre surge e precisa surgir. Nós temos que ter em mente que qualquer mulher na menopausa passa por um sofrimento gigantesco. E isso precisa ser aliviado. Até algum tempo atrás, eu não me lembro mais a data, mas já faz tempo, reposição hormonal era igual a câncer de mama, num trabalho que o Álvaro se referiu muito bem acerca da qualidade dos trabalhos, que foi metodologicamente criticável. E muitas mulheres penaram por sinais e sintomas de menopausa desnecessariamente.
Eu digo sempre para as minhas pacientes, e eu procuro encarar o que eu faço, a situação da mulher que está na minha frente, com pragmatismo. Nós precisamos ser pragmáticos, tratar o problema primeiro, maior. E mulheres sem fator de risco, com avaliações periódicas corretas, podem e devem fazer reposição hormonal. Claro que, eu deixo muito bem claro, façam avaliações periódicas. Por quê? Porque nós temos que surpreender o inimigo antes que ele nos surpreenda. Então, eu não vou deixar uma mulher com ressecamento vaginal, que tem uma vida conjugal ativa, sofrer por falta de hormônio. Eu não vou deixar uma mulher que pode ter prevenção de doença óssea e cardiovascular, deixar a saúde deteriorar, privando-a de reposição hormonal. Não vou deixar uma mulher que tem onda de calor, que tem insônia, que tem irritabilidade, sofrer por uma coisa que tem tratamento. Agora, tudo na vida é uma via de mão dupla, ela tem que fazer a parte dela. Qualquer sintoma, ir atrás, fazer os exames periodicamente, levantar os sinais de alerta. Esse é um dos pontos. Cirurgia plástica, mamoplastia. Mamoplastia, para a gente, eu que faço mamografia e ultrassom, e além de ser mastologista, é um suplício. Por quê? Eu pego uma mama bonitinha e... o nosso colega cirurgião plástico pega, porque tem que fazer isso, e amarrota essa mama toda. Essencialmente é isso. Agora, o doutor Álvaro lembrou bem, nós aprendemos a examinar essa mama. Nós descobrimos como fazer mamografia nessa mama, como fazer ultrassom nessa mama. Então, tem dificuldade? Sim, tem. Mas é impossível? Não, isso é possível. Uma mulher tem que prezar pela estética, pela autoestima, pela beleza, tem que prezar por fazer aquilo que ela quer, dentro das suas possibilidades todas, é claro. Mas ela não pode ser tolhida nisso por um risco hipotético e futuro. Tá? Então, ela tem esse direito e nós temos o dever de lhe dar esse suporte. Tá? Plástica, que é a prótese sobre a qual o doutor Álvaro falou. Essa situação sua é extremamente difícil. E eu estava brincando com o Marcos, por isso que talvez as pessoas me amem ou me odeiem. Porque o que a gente tem que falar direto. Ou seja, é um risco colocar uma prótese com radioterapia? É. Tem certeza que o presidente lhe falou? Falou. Não é verdade? Agora, vem cá. Por que eu não vou correr o risco de dar certo? Por que eu só vou pensar que vai dar errado? Não. Vamos fazer, vamos tocar. E quem tem um olhar desse aqui, nunca se deixa abater, nunca se deixa derrotar. Então, o que faz a diferença é como eu encaro o problema. Porque o problema, gente, está aí para todo mundo, toda hora. O que faz a diferença é como eu vou superar isso, como eu vou encarar. Eu tenho uma paciente que eu brinco com ela. A cada 11 anos você tem um câncer, né, fulana? Porque ela operou ela de um câncer do lado direito em 2000, depois ela operou do lado esquerdo em 2011, e agora, em 2022, ela teve um câncer de intestino. Então, ou seja, ela é uma paciente fazedora de câncer. E eu estou colocando o exemplo desta paciente, que é uma resistente, que é uma sobrevivente, que é uma heroína, para tocar num outro ponto. Graças a todo um trabalho que começou, nós estamos em 2022, que começou há mais ou menos uns 12 ou 14 anos atrás, hoje nós temos a possibilidade, deputada, está nas suas mãos como mulher, eu queria ter me feito referência à senhora, porque eu acho que o que faz a diferença nesse ambiente de mulheres são as mulheres. Nós, homens, somos mero coadjuvantes. E, aliás, vejo, como a sua eleição, a bancada federal goiana que multiplicou a presença de vocês aqui, a capacidade de resistência, de força, de luta, de organização que vocês têm. Se isso aqui fosse feito por homem, não estava funcionando, não. Só funciona porque vocês são mulheres. Então, felizmente, nós temos hoje, e é importante, é fundamental, que a gente cada vez mais lance mão desses recursos que fazem com que a gente
possa antecipar o problema. A mamografia, vou falar de novo, anual a partir dos 40, num serviço de boa qualidade, num laudo bem feito, numa imagem bem feita, permite que a gente antecipe o problema. Tá? Antecipe como? Ao invés de palpar o nódulo, nós falamos muito de autoexame, eu estou pulando de uma coisa para outra, se vocês não estiverem entendendo, me falem, tá? Mas eu vou voltar naquilo que eu queria dizer. Quando a gente fala assim, autoexame, muito bom, para quem está lá no caixa-prego. Vocês não têm a menor desculpa para encontrarem um tumor palpável. Por quê? Porque vocês têm acesso a serviço de saúde, vocês têm cultura, vocês têm dinheiro, vocês têm acesso, vocês têm facilidade de encontrar alguma coisa desse tipo. Claro, há exceções, como tudo na vida, não resta dúvida. Mas, quando eu falo desta forma, eu não falo para o indivíduo, eu falo para o grupo. Tá? Então, quando a gente faz mamografia, a gente antecipa a identificação de uma doença já existente, numa fase em que ela não é palpável, numa fase em que ela é pequena o suficiente para que o seu tratamento permita que essa mulher seja curada. Mas eu quero chegar num outro ponto, descer um pouquinho mais. Quando ainda é possível identificar essa situação, quando ela não está na mama, mas está, entre aspas, claro, no sangue, que é hoje um recurso cada vez mais acessível, sob todos os pontos de vista técnico e, acima de tudo, financeiro, que é a investigação genética do câncer, dos fatores de câncer hereditário. E aí não é só mama, entram os principais grupos, ovário, mama, intestino, suprarrenal, tá? E aí entra a sua circunstância. O seu DNA veio com uma circunstância, uma situação que ele não permite a correção de defeitos das células que estão se multiplicando. Por isso, o seu diagnóstico tão jovem. Tá? Então, essa é a circunstância. E fica, seguramente, já lhe foi orientado para isso, para que as demais pessoas da sua família busquem esse tipo de solução. Vejam que o ano passado nós não falamos sobre exame de rastreamento de câncer hereditário. E quando eu falo câncer hereditário, não é apenas o câncer de mama, engloba outros, principalmente os dois mais importantes na mulher, que são mama e ovário. Tá? Então, a gente tem essa circunstância, tem essa possibilidade, e a gente precisa cada vez mais ir atrás, de uma forma direta, objetiva, prática. Não adianta a gente ficar aqui discutindo o sexo dos anjos por algumas circunstâncias que são improváveis. Não, a gente tem que ir fazer aquilo que o doutor Álvaro disse. Eu formei com 10 anos, eu estou com 22, eu estou com 12 anos de formado. Mas eu nunca ouvi, deixando a brincadeira de lado, em 30 anos de formado, eu nunca ouvi dizer duas coisas em termos de cuidado consigo próprio, em termos de cuidado com a saúde. Eu nunca ouvi dizer que cigarro faz bem e nunca ouvi dizer que atividade física faz mal. Então, isso não tem como. Tá? Cigarro é vício. Tá? Eu hoje não discuto mais, a gente vai ficando velho, para de discutir com as pessoas. Chega no meu consultório, câncer de mama e fuma, eu falo assim, olha, sei que é vício, acho que eu não conheço nenhum fumante que não queira parar de fumar. Nada. Zero. Então, praticar atividade física, hábitos saudáveis de alimentação. Doutor Alva, a única coisa que eu achei ruim é o seguinte, a gente vai poder comer um pastelzinho na feira e tomar uma garapa? Então, pronto. Então, são coisas desse tipo, básicas. Vocês vejam que eu não estou reinventando nada. O que nós estamos falando aqui são questões práticas, diretas e objetivas que estão ao alcance de todas vocês. Eu quero também... Deixa eu ver se eu... Não, estou finalizando. Quando a gente busca... obviamente que uma história familiar forte de câncer de mama, indiscutivelmente, é um fator de risco que precisa ser considerado. Mas, como a senhora bem falou, a maioria absoluta, 95% dos cânceres de mama, não tem relação genética.
E é esse outro ponto que eu quero deixar muito claro e que vocês sejam multiplicadoras disso. Não é porque eu não tenho ninguém na família que eu não vou ter. Não é porque eu amamentei 4 filhos que eu não vou ter. Não é porque eu nunca tomei anticoncepcional que eu não vou ter. Eu digo sempre, filho feio não tem pai. Então, câncer, no caso nosso específico aqui, o de mama, câncer tem que ser sempre desconfiado, identificado, corre atrás. Essa é a essência do que a gente tem para conversar aqui. Rapidamente, eu acho que eu estou dentro do meu prazo, estou de boa. Tá? Então, se eu eventualmente deixei de abordar algum ponto ou outro que vocês queiram levantar, fiquem à vontade. Por favor. Eu tive câncer de mama aos 36 anos. O câncer foi emocional. Não posso nem te falar. Hormonal? Emocional. Eu tenho 6 irmãs mulheres, 2 filhas mulheres. Qual o risco que tem delas ter câncer? Alguma outra teve câncer? Inaugurou. Sim. Você é ruim, hein? Para que você pode deixar esse negócio para essas 8 mulheres juntas? Tive 13 nódulos, 7 malignos. Ixi, fez mastectomia ou cirurgia conservadora? Fiz. Mastectomia. Olha, aos 36 anos, indiscutivelmente, como é que é seu nome? Claudineia. Dona Claudineia lembrou um ponto importante. Eu digo que doença não é para quem quer, é para quem pode. A prova disso, patente, foi a Covid. Um casal dormindo um do lado do outro, um teve Covid, o outro não. Eu tive Covid e meu esposo, e ele faleceu e eu fiquei. A senhora é ruim, hein? Que é isso? Me fala em que bairro que sua mora que eu não passo nem perto. Obviamente que eu estou brincando. Mas, então, agora deixando a brincadeira de lado e finalizar, indiscutivelmente, essa questão emocional tem muito sim a ver. Porque eu encaro o câncer de mama, como a maioria das doenças, como uma relação hospedeiro-parasita. Tá? Nós todos temos o potencial para desenvolvermos qualquer doença. Não desenvolvemos porque a nossa resistência é maior, de uma forma ou de outra. Tá? Então, esse fator emocional existe sim. Agora, tem uma coisa, nós não podemos também considerar tudo emocional. Tá? Então, acho que as suas irmãs e as suas filhas têm que fazer o rastreamento habitual, ok? Não muito além disso. Nós não podemos deixar que o pavor tome conta. Não é porque alguém da minha família teve que eu terei. Tá? Alguém quis me perguntar? E nutrólogo, nutricionista, tudo condena o doce, né? Esse povo não sabe o que é bom, não. Pois é. Eu tive CA de mama HERS 2 e agora eu tive recidiva de novo. E estou doceira. Que ninguém nos ouça. Eu vou falar fora do microfone. Mas melhor do que doce, tem não, né? Vamos combinar. Dólar. Essa eu ainda não tive a coragem de experimentar, então eu fico no doce, que é a minha droga. É dólar. A dólar! É Eu entendi bom. falar droga. Não, Não, doce é dólar. muito melhor do que dólar, porque doce eu tenho em casa, dólar não. Mesmo. O doutor Alvo falou bem. Eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, é uma questão de sensatez. Tá? E ele falou bem, a quantidade é que faz a diferença. Eu posso me matar bebendo água. Tá? Continua com o seu doce com parcimônia, continua com o seu doce para matar à vontade. Tá? Só da menopausa mesmo, né? A gente tem que ser. A vida da gente não é uma sucessão de castrações. A vida da gente é uma sucessão de hábitos cotidianos que estão sob o nosso controle. Tá? Vamos extrapolar para um outro exemplo que o doutor Alvo falou. Um pouquinho de álcool todo dia tem efeito protetor, não resta dúvida, isso está claro. Agora, eu não vou beber uma garrafa de cachaça todo dia. Tá? Obrigada. Por favor. Eu chego perto e passo a sua pergunta. Eu quero ver os meninos do joystick me acompanhar aqui agora. Eu tenho 24 anos e aos 22 eu descobri que eu tinha câncer de mama.
E o meu não era hereditário, não é de sangue, não é de família, né? Tanto que eles até hoje nunca descobriram de onde vem. E eles também não descobriram a cura ainda. Esse pessoal que nasceu em Marte é desse jeito mesmo, sabe? Não sabe de onde que vem, não é genético, não é nada. Por mais de 10 médicos. Aí, Já operou? já operei, fiz dois tipos de quimioterapia, radioterapia. Agora eu vou fazer outra quimioterapia novamente, porque os remédios que eu tomo, nenhum tem efeito contra o câncer, nenhum, eles não encontram. Nenhum deles, não, tanto que eu descobri em um mês depois ele estava tipo 4 vezes maior do que o tamanho dele. Essa questão sua é uma questão importante, e eu brinquei aqui, mas existe uma associação inversa entre idade e acometimento por câncer de mama. Tá? Uma mulher, hoje, antes de vir para cá, eu estava operando uma senhorinha com 89 anos com câncer de mama. Tá? Então, é muito mais, vamos dizer assim, muito mais usual, natural, tratar uma mulher de 89 anos com câncer de mama do que uma jovem de 24. Por quê? Porque o câncer é uma doença da idade. O doutor Álvaro lembrou bem aqui que se comia banha de porco, manteiga, mas morria de outras causas antes. Não se vivia o suficiente para desenvolver um câncer. Agora, nós mudamos isso. Nós estamos tendo cada vez mais casos porque a população está envelhecendo mais. E o seu caso específico é um caso que precisa ser avaliado não como o global da população, mas, tadinha, está morrendo de frio, olha, desliga o ar. Não tem problema, não. Então, já está tremendo de frio. Tem quanto tempo que operou? 4 meses. 4 meses. Então, é uma situação que precisa... Como é que é seu nome? Cláudia. Cláudia, a sua situação precisa, e é, seguramente, muito individualizada. O seu tratamento é diferente do tratamento de uma mulher de 50 ou de 60 anos. E eu tenho certeza... está tremendo, gente. Eu tenho certeza de que você está sendo muito bem assistida e que, seguramente, será encontrada uma solução para o seu problema muito boa. Pode ter certeza. O tratamento da Araújo Jorge lá, eles são extremamente ótimos. Eu gostei da expressão, extremamente ótimos. Eles são... Só para finalizar, eu queria agradecer também a equipe da Eliette, tá? Que me ajudou bastante também. Eliette, você está aqui para ouvir o elogio? Pessoal, eu queria primeiro agradecer a presença da Camila. E ela precisa sair, que ela tem outro compromisso agora às 11 horas. Então, que ela fique à vontade. E eu agradeço muito. Todo ano a Camila sempre nos prestigiou, e a vocês, que é o mais importante. Que sempre ela esteve aqui por prestígio a vocês, em respeito a vocês. Muito obrigado, Camila. E que Deus a abençoe. E que você sempre continue essa pessoa que sempre nos ajudou. Obrigado. Amém, doutor Marcos, obrigada. Meninas, eu não posso sair daqui, né, sem agradecer vocês. Rapidão, viu, doutor? Estou por sua conta. Por todos esses anos, né, que eu estive aqui com vocês, por esse evento. Eu fico emocionada, mas esse é o último ano do meu esposo. Fico feliz de ter conhecido vocês, como eu disse, ter participado, de ter vindo aqui em alguns eventos. Vou sentir saudade, mas eu vou voltar, tá? Vou vir aqui como convidada, né, Eliette? Cadê a Eliette? Gente, foi maravilhoso, viu? Eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade, porque foi bênção. Eu sei que nós ajudamos muitas pessoas. Fomos canal de bênção na vida de muitos, isso que importa. E eu só tenho gratidão, viu? Por ter ficado aqui todos esses anos. E, mais uma vez, obrigada, viu, aos doutores aqui. Obrigada, viu, doutor Marcos? Então, gente, eu vou ter que ir, que eu tenho um horário, tá bom? Beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus.
Bom, se alguém quiser mais alguma coisa, a gente está à disposição. Eu acho que é um bate-papo legal. Ali primeiro, foi quem levantou a mão primeiro. Eu tenho uma saudade do meu tempo de grupo escolar, para vocês verem, tanto que eu sou velho que eu estudei em grupo escolar. A minha mãe, ela teve câncer em 2009 e depois ela teve câncer em 2019. Teve 2 vezes. Hoje ela está curada, graças a Deus, né? Mas aí minha madrinha descobriu um câncer também há 3 anos, só que metastático, que é a irmã da minha mãe. Aí eu queria fazer a seguinte pergunta. Se nesses casos em que você já tem casos na família, se você recomenda que, por exemplo, eu faça a mamografia antes dos 40 anos? Sem dúvida alguma, existe uma normativa que a descendência faça a mamografia 10 anos antes do diagnóstico na pessoa da família. Agora, particularmente, nós falamos agora há pouco, faz um teste genético. Tá? Tem uma mãe e uma tia, são uma ascendência direta, que é mãe, e uma colateral, que é tia, faz um teste genético. Tá? Eu acho que vale demais a pena. Alguém perguntou? Nada maligno. Só que com o passar do tempo, essa secreção foi só aumentando. E agora, no começo do ano, eu comecei a perder sangue pelo mamilo e houve a inversão. E na mamografia não detectou o nódulo maligno, mas na ultrassom detectou o nódulo. E agora eu estou em tratamento. Tem alguma... Qual é a diferença, doutor? Por que não consegui ver na mamografia, deu substâncias benignas, e na ultrassonografia eu consegui, eu fiquei 1 ano. Então, ele estava com 1,5 centímetros. Quando eu consegui fazer a biópsia, ele já estava com 5,5 centímetros. Gente, eu preciso sair porque eu estou atrasado, estou brincando. Responder. O que acontece? A descarga mamilar é um sinal muito frequente que a gente vê. A descarga mamilar é a saída de secreção pelo mamilo. A maioria, como eu disse, a maioria absoluta é benigna. Inclusive, qualquer uma de vocês, inclusive eu, tá? É importante frisar que homem tem mama e tem câncer de mama. Se eu começar a apertar, vai sair uma secreçãozinha. Eu não vou nem me descer a esse nível de perguntar como é que era o primeiro sintoma, se foi feita uma citologia dessa descarga, mas a gente tem que pensar 2 coisas. Primeiro, como tudo na vida, as doenças são progressivas, elas têm um dia a dia e uma evolução. Dentro dessa evolução, elas têm uma transformação. Provavelmente foi o que lhe aconteceu. As pessoas me perguntam muito por que mamografia e ultrassom e por que um e outro. Quem aqui lembra da televisão preto e branco? Eu gosto sempre de usar essas analogias que fica fácil. A maioria aqui não, né? Todo mundo novinho. A televisão preto e branco tinha 4 canais. O liga e desliga, que era o volume, o seletor de 4 botões, o seletor de canais e um que chamava horizontal e vertical. Se complementam quando a gente tem os dois. E, seguramente, lesões que começam intraducto, eu estou sendo muito específico, porque é a sua pergunta, elas têm uma dificuldade a mais de avaliação. Por quê? Porque a ramificação é muito grande, você não tem inicialmente uma lesão nodular que seja palpável e principalmente visível. Tá? Então, como eu lhe disse, existe uma evolução e uma transformação, e isso foi, seguramente deve ter lhe acontecido. Isso. E começou a sair o sangue, que era um sangue bem
Nessa história sua, o que chama atenção é a inversão mamilar, porque a descarga sua tem todas as características de benignidade. Aqui é importante isso, é importante lembrar que as que chamam a atenção são aquelas transparentes, cor de água, e a de sangue, a vermelha viva. O acastanhado, o amarelado, o branco, o amarelado, o esverdeado, são todas características clínicas de benignidade. E quando a gente tem um exame inocente, um exame clínico, que você não palpa, e uma mamografia e um ultrassom que não detectam, todos nós ficamos, assim, usando uma palavra popular, a gente fica meio vendido na história. Pois não? Mas o importante é que está bem. Fez quadrantectomia central ou foi possível com retirada de mamilo? Não fiz a retirada ainda, estou na segunda quimioterapia. Ah, tá. O tumor com 5,5, né? E, assim, só para finalizar, ele não parou a secreção com a quimioterapia. Será que ela ainda segue? Provavelmente a secreção nunca teve nada a ver com o seu tumor. O que é mais provável, ela estava ali por acaso. E eu sinto até um mau cheiro, sabe? Eu tenho que higienizar o dia todo. Se eu não higienizar o dia todo... Dá um cheiro forte mesmo. Provavelmente foi uma coincidência. Você me falou seu nome? Você falou... Danusa. Danusa, provavelmente foi uma coincidência. Eu fiz a minha primeira mamografia, eu tinha 34 anos. E aí eu levei para o médico, minha mama, ela inflamou. Levei para o médico, ele falou, não, é só uma glândula, tal, não precisa de você preocupar. Tá, fui embora para casa, peguei ela e guardei. Guardei, tipo assim, no lugar e esqueci dela também. E aí, quando foi em 2013, ela veio arrebentando. De 2007 para 2013. Nada a ver. Não, mas os mastologistas lá do Hospital das Clínicas falou que se eles tivessem me encaminhado para lá, ou para outro hospital que seja, para mim começar um tratamento, eu acho que o câncer tinha evitado. Foi no mesmo lugar da glândula. Não, eu realmente, assim, eu acho que esse intervalo de tempo é muito grande para dizer que uma coisa está ligada com a outra. Agora, eu não via os seus exames, seu caso, etc. Então, o que eu realmente assim penso é que o lapso temporal entre o diagnóstico e o sintoma inicial, ele é suficientemente grande para que eu, ouvindo a sua história aqui nesses segundos, te diga que não tem correlação. Pois é, eu guardei ela, eles pediram, levei, e aí eles falaram, no mesmo lugar. Olha, eu não quero sair na defesa nem no ataque de ninguém, mas depois da onça morta fica fácil, né? Puxar o rabo, dar beliscão na costela dessa onça, né? Pois é, aí é isso. Queria só saber, assim, que eu fico com isso na minha cabeça. Falei, poxa, mas esse trem ficou lá, e aí depois sarou, e depois voltou, assim, para... Você falou a palavra mágica, ficou lá, sarou e voltou. Você falou a palavra mágica. Doutor, eu sou técnica em radiologia. Eu mexi 27 anos com mamografia. No Hospital Jardim América, Júlio Ferro, Sebastião Ferro, Rufo. Pois é, eu queria matar ele. É uma pena. Aí largou o barco. Aí, o doutor Antônio, a maioria das minhas pacientes era emocional, né? De 100, 98 era emocional. Tinha largado o marido, perdeu o filho. Mas o negócio é que larga, que troca, né? A dor é a troca. Eu não vou mostrar para ninguém o que ela escreveu aqui, ó. Não, ela é educada. Ela falou, favor, concluir. Tá. E ainda pôs a vírgula no lugar certo, viu? E uma coisa, doutor, que o doutor Júlio nunca me respondeu. O porquê que de 100 pacientes, 99 é na mama esquerda, o CA de mama. Eu não conheço essa estatística? Não. Não. A sua estatística está muito para os dias atuais, né? 99 é de esquerda. Deu de direita, das minhas amigas, não conheço ninguém que deu direita. Da direita, então, ninguém tem câncer de mama. Você deu direita? Eu não conheço. Você está pedindo voto, hein? Aí já tá. Posso atender a última pergunta? Como é que é seu nome?
Ionara, olha, eu costumo dizer que a gente tem que... Falei isso aqui, a gente tem que ser pragmático. Essa princesa, como é que chama? Como? Pérola. É uma joia. Achei que ele ia me mandar ficar quieto de novo. Eu ia ficar bravo, porque um homem barbudo e feio desse jeito, eu ia sair correndo. Eu falo que a gente tem, agora deixando a brincadeira de lado, a gente tem que saber muito bem o que pergunta, porque a gente precisa ter em mente o que fazer com a resposta. Tá? A Pérola tem quantos anos, Pérola? A Pérola tem um período que a gente pode chamar de latência. Essa menina tem uma vida pela frente. Essa menina seguramente está estudando, quer fazer uma vida pessoal, profissional e familiar. E salvo algumas situações como a da Cláudia, é Cláudia, né, Cláudia? Salvo algumas situações como a da Cláudia, o fato dela ter tido uma mutação num gene importante como o PT53, não quer dizer que ela vá ter o problema amanhã. Então, eu acho que a família precisa estar muito bem estruturada para saber que o problema existe, mas que isso não é uma questão imediata. A gente tem que olhar para isso aí com um olhar diferente, porque senão será motivo de muita angústia para vocês e vocês vão cercear a vocês todos da família, mas principalmente essa princesa. Então, a gente tem que ser pragmático nisso. Claro, eu não vou dizer o nome, mas eu vou ter filho aos 38. Não, vai ter filho mais nova. Ela tem a possibilidade, esse diagnóstico permite a ela que ela planeje o que vai fazer. E é isso que é importante. A gente não pode tratar um pedaço de papel de um exame. A gente tem que tratar a pessoa que está por trás desse pedaço de papel. E é isso que faz a diferença na qualidade do atendimento e no que a gente vai deixar para essas mulheres que procuram. A senhora é diferente. Ninguém me ouça, eu não falei isso aqui. Não cria um problema maior. Não cria um problema maior. Depois a gente conversa, pode ser? Tá. Ó, eu já vou falar, não falo mais nada. Isso parece aquele Alfredo Busaide, que era nada a declarar. Não ia atrás, aí foi me buscar. Marquinhos, meu amigo, muito obrigado. Vocês todas são as pessoas mais importantes dessa palestra, são as pessoas que fazem a diferença na ponta, na sua casa, na sua igreja, dizer do local de trabalho, porque praticamente todo mundo trabalha aqui, mas vocês não. Levem a sua palavra de cuidado, levem a sua palavra de busca, mas levem a palavra de resistência, porque essa que é a mais importante. Vocês, todas que estão usando essa camisetinha daqui, para mim, são a principal motivação da gente continuar trabalhando, porque é o nosso trabalho de equipe, não é o nosso, não. É o de vocês que faz com que a gente mude a vida de uma sociedade inteira. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado a essa Assembleia. Que eu tinha que estar muito alegre, né? Mas por ser só um filho homem, me senti, na época, desprotegido. Infelizmente, o meu organismo se habilitou, né? E veio ao câncer. Eu faço acompanhamento de mamografia. Desde os 35 anos, por eu ter excesso de hormônio. Eu tive excesso de hormônio. É sempre muito elevado para o hormônio. Inclusive, eu não tive problema nenhum com químio,
palavras para todas vocês. Tentar chorar e só agradecer a Deus pela gratidão, que Deus cura a gente. Fé, pensamento positivo e os nossos grandes poderosos que Deus deixou para nos cuidar. Amém. Gente, obrigado e parabéns para vocês. Obrigado pela presença e as palavras do Dr. Antônio Rosário. Convidamos a servidora Elisângela Maria Silva para fazer um depoimento. Bom dia, meu nome é Elisângela, eu sou servidora da casa desde 2018. Eu trabalho aqui na seção de protocolo e arquivo. Queria agradecer muito a presença de cada uma de vocês. Minha fala é bem breve, o que a colega veio a colocar vem contra a minha fala, que eu acho que a gente tem gratidão e superação. Assim como uma maioria das meninas que estão de rosinha, como diz o doutor, eu tive um câncer de mama aos 34 anos, já fiz 40, então tem 6 anos. Passei por todo o processo que uma maioria de vocês passou, entre rádio, químio e cirurgia. E a palavra é superação, é gratidão, é força de vontade que cada um passou. A gente sabe que não é fácil todo dia reviver, todo dia estar com essa estaca no pescoço da gente. Já fiz meu teste genético, como o doutor bem disse. E é gratidão, e eu queria agradecer a cada uma de vocês aqui, pela oportunidade de falar e de expor isso também. E eu acredito que cada uma de nós é uma semente, e que essa semente ela é frutífera e que ela frutifique cada vez mais e mais. Muito obrigada, tenham todos um bom dia. Com a palavra, a chefe dos Serviços Sociais da Assembleia Legislativa, Eliete Ferreira. Fica à vontade. Gente, bom dia, né? Eu só quero aqui agradecer a presença do doutor Álvaro, a presença do doutor Antônio, doutor Marcos, nosso diretor, a presença de todas vocês, porque sem vocês nós não faríamos este evento, tá? A presença dos nossos colegas, né, os meninos que aqui estão também, porque a gente sabe que o câncer de mama pode, né, afetar um homem. E eu vim aqui pelo seguinte, quando nós falamos do banco de perucas, né, eu sei que muita gente falou assim, eu, inclusive, eu dou a mão à palmatória. As mulheres têm muito ciúme do cabelo, né? Mas, graças a Deus, nós tivemos servidoras aqui, né, que trouxeram seus cabelos, né? Inclusive eu, o meu cabelo que eu tinha está aqui. E nós vamos fazer o seguinte, gente. Hoje vai ter aqui uma pessoa da Festa Escova que vai estar cortando o cabelo o dia todo. Mas se você não quer hoje e se tocar, sem problema, leva no serviço social que nós vamos ficar até o final do mês arrecadando esses cabelos para passar para a dona Marlene e para o banco de perucas. Porque, né, a mama é importante, mas para a mulher, para a autoestima, às vezes o cabelo também é muito importante. Então, eu quero agradecer de coração toda servidora que veio. Nós já temos alguns ali e, com certeza, até o final do dia, nós teremos mais. E agora, ao encerrar aqui, convidar, né, os nossos palestrantes e vocês, nós temos um coffee break aqui do lado, aqui no Salão Nobre, tá? Que será servido com muito amor para vocês. E só agradecer mesmo, né? Nós somos mulheres e nós precisamos nos apoiarmos. Então, né, sintam-se todas abraçadas e agradecidas. Obrigada, gente. Bem, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez, como todos já fizeram, pela última vez. Obrigado a todos. Esqueci de fazer uma homenagem aqui que eu fiz a 2 colegas meus. Esqueci da Sandra, minha colega, e colega nossa da Assembleia há muitos anos. Sandra, parabéns pelo seu dia do médico. Gente, muito obrigado e vamos para um coffee break agora. Bom dia a todos.